O vesting talvez seja um dos mecanismos mais legais e mais utilizados em startups para a aquisição de participação societária na empresa. É muito comum que empreendedores e fundadores de startups utilizem o vesting com colaboradores-chave, com pessoas importantes para o negócio e mesmo com sócios. O que não pode acontecer é utilizar o vesting com investimentos, utilizar o vesting como se fosse opção de compra, utilizar o vesting como se fosse stock options. São conceitos totalmente diferentes e a ideia do nosso vídeo de hoje é esclarecer essas diferenças, esclarecer o que é o vesting de fato e como ele funciona na prática. Meu nome é Lucas Mantovani, eu sou cofundador da Safe. Eu quero te pedir já inicialmente para que você se inscreva no nosso canal, curta este vídeo para ele chegar a mais pessoas e se curtiu o conteúdo até o final, compartilhe com a sua rede de empreendedores e fundadores de startups, porque isso é muito importante para a gente. O vesting é um mecanismo, como eu disse no início. Como um mecanismo, ele pode ser utilizado em várias formas de contrato. Ele pode ser utilizado com colaboradores, a espécie de um contrato de vesting mesmo. Ele pode ser utilizado entre sócios, dentro de um acordo de cotistas ou dentro de um memorando de entendimentos. Ele pode ser utilizado como uma forma de você atrair e reter talentos na sua empresa. Então, o vesting é um mecanismo que se ingressa dentro desses contratos que vão ser utilizados no seu negócio. O vesting tem natureza societária. Então, efetivamente, a proposta dele é que os sócios constituídos da empresa, aqueles que detêm participação no negócio, possam outorgar participação ao optante do vesting, a quem vai assinar o contrato. Essa outorga é literalmente você dar participação. No vesting, a gente coloca um valor simbólico, apenas por uma questão legal. No Brasil, o sócio não pode integrar capital social através de serviços. Então, a gente coloca um valor simbólico, mas na prática o que acontece é uma outorga. Você está dando literalmente participação para a pessoa que assinou o vesting. E este mecanismo, ele tem algumas condições, né? Você vai dar a participação do teu negócio, vamos imaginar um cenário em que você é o empreendedor que tem a participação, você é o sócio fundador da empresa, e você quer outorgar participação para alguém, seja para um cofundador, seja para alguém que é importante para o negócio, um colaborador-chave, um prestador de serviço importante, um funcionário relevante para a tua empresa. Então você vai utilizar o vesting para trazer essa pessoa para a sociedade, reter e atrair esse talento para o teu negócio, né? Ao utilizar o vesting, você vai estabelecer algumas condições que devem ser cumpridas por aquela pessoa para que ela possa ganhar a participação societária. Não é simplesmente sair dando participação sem qualquer tipo de critério. Essas condições têm que ser cumpridas por aquela pessoa para que ela possa se tornar sócia efetivamente. Dentre os requisitos que a gente pode trabalhar para um vesting, os mais comuns são os requisitos temporais. Então é preciso que a pessoa cumpra um determinado período de tempo na empresa. Requisito meritocrático, é importante você estabelecer algumas metas que devem ser atingidas, inclusive com KPIs, com OKRs, caso sejam projetos ali que você queira acompanhar que aquela pessoa tem que executar, e você vai estabelecer isso dentro do contrato como uma condição para ela poder ganhar a participação. E por fim, um critério mais funcional, né? Já que aquela pessoa ela vai se tornar sócia no futuro, é importante que ela já comece aos poucos a sentar em alguma cadeira funcional, a exercer um papel como sócio. Esses três critérios somados são as condições que você vai estabelecer para conferir ou para dar essa participação societária, tá? Quanto ao critério temporal, existem alguns conceitos ali que vale a pena a gente trabalhar e esclarecer aqui neste vídeo. O primeiro conceito é o conceito de cliff, tá? O segundo conceito é o conceito de período aquisitivo. São dois conceitos diferentes que estão inseridos dentro do prazo do contrato, tá? Quando você ouve falar de um vesting de 3 ou de 4 anos, que é a prática de mercado é de 3 a 5 anos. Se você pensa em vesting de 4 anos, por exemplo, dentro deste período de 4 anos, uma parte dele, que é sempre no início do período, é o que a gente chama de período de cliff. É um período de carência, assim como funciona com um plano de saúde. Um período onde aquela pessoa ainda não tem direitos de participação societária. Ela ainda não adquire participação. Ela tem que cumprir os requisitos, ela tem que cumprir as condições, mas ainda não há uma aquisição efetiva de participação. Este período ele varia em torno de 6 a 12 meses. A melhor prática de mercado diz que 12 meses é um período razoável, tá? Depois de finalizado o período de cliff, que é essa carência inicial, começa o que a gente chama de período aquisitivo, onde a pessoa começa a adquirir participação gradual na empresa. Por que gradual? Porque a ideia é a gente manter um contrato justo. Então, para impedir, por exemplo, que ali com 3 anos e 11 meses você rescinda o contrato e a pessoa saia de mãos abanando, a gente estabelece uma aquisição gradual, de modo que a cada período de tempo, cumpridas as metas e as condições pré-estabelecidas, ela adquire uma parte do total de participação que vai ser otorgado para ela. Então, se a gente pensar num contrato onde você vai ceder 5% e vai dividir esse período aquisitivo em 5 partes, a cada 6 meses, por exemplo, 5 partes em 2 anos e meio, a cada 6 meses, 1% é adquirido, gradualmente. Lucas, essa pessoa, a hora que ela adquire 1%, ela necessariamente já vai entrar no contrato social? A resposta é não. Essa é uma dúvida muito comum. O vesting foi feito para que aquela pessoa entre no contrato social e se constitua como sócia ao final de todo o período aquisitivo. Só depois de concluídas as etapas, cumpridas as condições,
depois de balanceado a participação que ela efetivamente adquiriu durante aquele período, é que ela vai exercer o direito de vesting e se tornar uma sócia constituída. Período de vesting, período aquisitivo, cliff, condição temporal do contrato, condição meritocrática, condição de funcionalidade, né? A pessoa exercer um papel. São 3 condições fundamentais. Para quem que você vai utilizar o vesting, né? Vesting não pode ser utilizado como um contrato de investimento. Este é o primeiro mito e a primeira confusão que eu vejo por aí. Vesting não é para investidor. Vesting é para quem quer ser sócio. Investidor não é sócio, tá? A gente pode fazer um outro vídeo sobre mútuo conversível explicando justamente que investidor não exerce papel de sócio, né? Investidor tem outro propósito. Se algum investidor está querendo virar sócio, ele não é um bom investidor. Ele pode ser até um bom sócio, mas ele não é um investidor. Então, vesting para investidor, não utilize, tá? Vesting não é a mesma coisa que opção de compra ou stock options, né? Não é a mesma coisa. Stock options é um mecanismo que é utilizado em sociedades anônimas preferencialmente, mas pode ser adaptado para um modelo de uma limitada, onde você estabelece um programa de aquisição de participação na empresa. Geralmente é uma aquisição comprada, tá? Não é uma outorga. Você pode até ter um mecanismo de vesting dentro de um programa de stock options, mas não é a mesma coisa, tá? O vesting, portanto, pode ser utilizado em acordos societários. Então, imagina que você e seus cofundadores querem estabelecer algumas condições para garantir que todo mundo está envolvido no projeto. Você coloca vesting para os próprios cofundadores. Ou para um colaborador ou um prestador de serviço-chave, muito importante para o seu negócio. Você também pode utilizar o contrato de vesting em paralelo ao contrato de prestação de serviços, tá? São as opções de utilização deste contrato. Como eu disse, é um mecanismo, portanto ele pode se encaixar em várias situações. Algumas situações mais atípicas de utilização do vesting em contratos de conselheiro, contratos de advisor, que também pode ser interessante, tá? Mas tem que avaliar caso a caso. Basicamente, pessoal, o vesting é isso. Não confunda vesting com stock options, não confunda vesting com contrato de investimento, ele não serve para isso. Vesting serve para você atrair recrutamento na sua empresa e para você outorgar participação. Lembrando que essa pessoa que assina o contrato de vesting, ela não vai ter que comprar a participação, você está literalmente dando a ela, desde que ela cumpra os requisitos, tá? O valor simbólico que a gente coloca no contrato é apenas por uma exigência legal. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Se você curtiu, se você gostou do conteúdo, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, participe, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, acesse o nosso site caso queira falar com alguém do nosso time e a gente está aqui à disposição para te ajudar. Forte abraço e até o próximo vídeo.